Boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Beleza? Há tempos o pessoal me pede para gravar um vídeo a respeito sobre cronograma de estudos e a maneira como deve ser feito, porque na maioria das vezes os alunos eles reclamam que não tem tempo para estudar, que não aproveitam de uma forma que seja satisfatória aquele pouco período que tem para estudar, ou às vezes ele tem muito tempo para estudar e deixa a desejar. Bom, é importante dizer que não existe uma maneira correta de se preparar para um concurso público. O que existe são atalhos e dicas de pessoas que já estudaram e passaram em mais de um concurso e que deu certo para elas, e na maioria das vezes dá certo para os outros. Confesso eu que demorei tanto tempo para passar porque demorei, como cabeçudo que sou, até encontrar a minha maneira de estudar. Tentei outras formas, tem gente que faz fichamento, tem gente que estuda por ciclos, tem gente que estuda esgotando uma matéria para começar a outra. Bom, em primeiro lugar, o mais importante é você saber o edital e a banca que você está prestando. Você deve ler o edital. Muitas pessoas vêm e me mandam várias perguntas, eu falo, mas isso aí está no edital. Se você vai prestar um concurso, você precisa saber o que o edital pede, o que o concurso pede. O edital é a lei do seu concurso, então você tem que ler o seu edital de cabo a rabo, ter ele debaixo do braço. Segundo ponto, não aconselho você a pegar uma matéria, esgotá-la e depois começar outra, esgotá-la e depois começar outra. Por quê? Porque o concurso público ele é diferente de uma prova normal. As matérias elas são extensas, então quando você terminar a matéria, você vai começar outra e assim concomitantemente. Quando você retornar para aquela primeira matéria, você já vai ter esquecido tudo. O concurso ele é feito para macaco. Eu digo macaco assim, é repetição. Repetir em cima de repetir a matéria. Assim, eu vou dar assim, primeiro você tem que ver a banca que você vai prestar o seu concurso. Cada banca tem uma peculiaridade. CESP-UNB tem uma peculiaridade, VUNESP tem outra peculiaridade. Posto isso, você deve baixar as últimas provas que caíram. Não precisa ser especificamente para o seu concurso, porque as bancas elas têm um número limitado de questões, não é? Então, um que cai para por exemplo, analista no Ministério Público, pode cair para delegado, para escrivão, em determinada matéria. Bom, visto isso, você tem que pegar o edital, pegar as matérias que caem no seu edital e decidir quantos dias da semana e quantas horas você tem para estudar. Isso é muito importante. É muito importante a disciplina. Então você tem que definir aquele horário tem que ser cumprido e você tem que colocar metas. Pegar dentro das matérias os tópicos que caem e ir dividindo. Eu achava interessante colocar mais de uma matéria por dia. Eu colocava uma matéria que eu tinha dificuldade e uma matéria que eu tinha facilidade. O grande erro do concurseiro é estudar só as matérias que ele tem facilidade para estudar, porque ele estuda o que ele gosta, e daí ele gabarita o que ele gosta e zero módulo de alguma matéria que provavelmente ele não gosta e fica de fora fazendo uma pontuação bem alta. Então vamos lá, você deve deixar um dia da semana para descanso. É importante o cérebro descansar um dia da semana. Se você tem pouco tempo, então você coloca nesse dia da semana as matérias que você tem mais dificuldade
esse dia mais vago, vamos supor que você tem 2 horas para estudar só por dia. Você vai ter que dividir dentro dessas 2 horas pelo menos uma matéria. Eu gosto assim, por exemplo, você está estudando para a primeira fase. Cara, para a primeira fase é muito, mas muito importante a leitura de lei seca. 90% das questões são letra de lei. Então, para a primeira fase, se você não tem tempo de estudar doutrina, você tem não tem um tempo disponível tão grande assim, duas coisas: faça exercícios e estude lei seca. Eu gostava, para esquentar o cérebro, de estudar, de ler a Constituição 1 hora por dia. No começo demora, você vai demorar, é assim, não fica tentando entender, vai lendo. A Constitucional é a base de tudo. E pelo tanto de princípio que tem e as coisas derivadas da Constituição, você mata até coisas de outra matéria por indução, pelo menos até por exclusão de assertivas, quando você não souber a correta. Então leia a Constituição todos os dias. Sempre quando for fazer os exercícios, tenha a lei do lado e leia, porque às vezes, porventura, eles trocam um E por um OU, colocam uma vírgula, substitui uma palavra por outra, e pela repetição, quando você bater o olho na prova, você pode até nem saber qual é a resposta certa, mas você vai identificar que aquilo ali está estranho e está errado. Diferente, por isso que eu digo, do tipo de prova que você vai fazer. Se você for pegar uma prova que uma errada numa certa, você tem que evitar de chutar. Existe uma porcentagem e uma técnica para fazer esse tipo de prova de questões que você pode chutar. Feito isso, tenha um cronômetro do lado. Marque o tempo real que você consegue estudar, porque muitas vezes a gente vai abrir a geladeira, vai conversar, vai atender o telefone. Aquele tempo tem que ser só, único, exclusivamente de estudo. E você vai ficar abismado no bruto quanto você estudou. Quando você parar, tipo, o cronômetro até para amarrar um tênis ou para fazer alguma coisa, você achou que eu estudou 4 horas por dia, você vai ver se estudou 40 minutos. Se você não tiver tempo hábil suficiente para estudar sempre, dê prioridade exercício e leitura de lei seca. Fora isso, material. Eleja um material e bata em cima dele. Vá complementando ele com outros. Não fique pulando de material para material. Não fique. Porque isso vai evitar que o seu cérebro registre as matérias. Eu, na minha fase oral, numa questão de administrativo, eu me recordei até da página do livro da pergunta que o examinador fez, com os grifos e tudo, de tanto que eu lia. Você vai terminar o edital, você vai começar ele de novo. Terminar a última matéria, começar ele de novo. E daí você vai, de acordo com o seu desempenho nas matérias, você vai dividindo, colocando mais dela no dia da semana ou menos dela. Tá com dificuldade em processo penal? Coloca mais um dia de processo penal. Tem facilidade em raciocínio lógico? Não há necessidade de estudar 2, 3 vezes por semana raciocínio lógico. Então você diminui, mas não deixe de fazer exercício. Eu gostava de deixar um dia da semana, o sábado, para às vezes uma matéria ou um dia que eu não pude estudar, para não deixar acumular. Não deixe acumular, não deixe para a última hora para fazer essas revisões. Treine muito, é importante isso. Agora, o pessoal me fala, e livro, professor? Cara, livro, tem gente que só estuda por livro, tem facilidade. Eu gostava de estudar eu mesclava algumas matérias, eu tinha um material muito bom de aula e de caderno e resumos que eu fazia, e outros que eu estudava por livro, e algumas que eu estudava alguns pontos da matéria por livro. Por exemplo, processo penal, a parte de provas, eu gostava de estudar pelo livro do Renato Brasileiro. Inquérito pelo Francisco Sanini, e outras matérias passavam mais batido. Por isso que é importante você também saber o edital e o concurso que você vai fazer. Não fique pulando de edital para edital.
Quando você pula de edital para edital, as matérias mudam e você acaba perdendo o foco. Elejam, se você for prestar várias provas, eleja um edital mais amplo, que tenha mais em comum com aquilo que você está estudando. Não adianta você estudar para delegado de polícia e prestar um concurso para auditor da Receita Federal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai se frustrar, vai perder tempo e dinheiro. Então, matérias que tenham correlação dentre os concursos que você estiver prestando. E o mais importante, dedicação. Dedicação e você não deixar acumular matéria. Você tem que ser rigoroso consigo mesmo. Isso é difícil. Deixar de inventar desculpas e deixar de ter bloqueios e barreiras mentais. Porque na maioria das vezes a gente cria nossas próprias desculpas. Ah, hoje eu não vou estudar por causa disso. Amanhã eu começo. Não tem A. Concurso é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Tá certo, galera? Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí. No mais, bons estudos. Essa semana que vem tem vídeo novo, aula aí. Tô retomando o jeito de dar aula, de falar com a câmera, de passar o conteúdo para vocês. Então, espero que vocês tenham paciência. Obrigado, valeu.